E eu falo pra você, cara, realmente isso é uma coisa triste. Só que aí que tá o problema. Hoje em dia, não dá mais pra confiar nesse tipo de departamento, galera. Por culpa dessas pessoas dentro desses departamentos que estavam lá mais pra minar a coisa do que ajudar, e infelizmente outros grupos minoritários também são e serão afetados por causa disso. Grupos esses que poderiam ter departamentos sérios, focados realmente na inclusão deles no mercado de trabalho, no respeito, na igualdade, mas que infelizmente é difícil achar pessoas que estejam legitimamente preocupadas com isso, ao invés de tirar uma boquinha fácil dentro das empresas com a tal da consultoria de inclusividade. Cartões para PSN, Xbox Live e muito mais é no Rei dos Coins. Faça sua compra e ganhe o cashback. Acumule pontos e compre muito mais. Link na descrição. Um oferecimento GVG Mall. Saia da mendigagem E adquira seu Windows por menos de R$90 ou Office 2021 por menos de 300. Basta usar o cupom JE20 na sua compra e selecionar o PayPal, que tem a menor taxa de apenas R$2. Expulse o cracudo do seu PC ativando a chave no seu próprio Windows. Links da descrição. Fala aí galera, tudo beleza com vocês? Estamos aqui em mais um vídeo para o canal e hoje é um assunto um pouco mais sério, né? Esquece um pouco a zoeira de consoles, porque o que nós temos para falar aqui envolve a todos nós. Você que é do PlayStation, você que é do Xbox, talvez não os caras de Nintendo, porque eles parece que ainda não passaram por isso, né? Mas um dia isso aí vai bater na porta dos caras também, se a coisa continuar como tá. Hoje vamos falar daquele assunto, a lactação do mundo dos games. Muita gente insiste, né, em querer negar da existência desse tipo de ativismo dentro das obras de entretenimento cultural. E o que acontece, né, meus amigos? Eu acho que eu não preciso ficar aqui chovendo no molhado. Todos nós vimos, estamos vendo vários projetos na indústria que não só são ruins em termos de qualidade, como também, felizmente, acabam flopando gostoso quando os caras tentam implementar esse tipo de representatividade dentro dos games. E quando eu falo em representatividade, que é sempre bom deixar isso muito bem explicado nos vídeos, porque da mesma forma que tem uma galera que é chata e enxerga tudo como se fosse lacração, também tem uma outra galerinha do outro lado, que é o outro extremo, que é chato pra caramba, que não argumenta nada, né? Só gosta de ficar rotulando os outros. Então vamos deixar uma coisa muito clara aqui, né, galera? O que é a representatividade? A representatividade, no seu âmago, é você trazer pessoas, grupos marginalizados para a evidência. E tem problema com isso? A resposta é não. O problema é que a forma como é feito em muitos casos nas empresas, e agora principalmente nos games, é uma forma que não condiz com a qualidade da obra, que não sustenta aquilo que o jogador mais quer, que é ter um enredo de qualidade, uma história que seja convincente, gameplay e vários outros aspectos. Então é óbvio que isso é um tipo de assunto que também vai abranger muito gosto. Por isso, você pode concordar ou não com a minha opinião, mesmo que você também concorde que exista lacração dentro dos games. Esse assunto estourou definitivamente recentemente, né, em mais ou menos entre esse ano e o ano passado, quando descobriram que existe uma empresa de consultoria nos games que serve justamente para atender, né, algumas regrinhas para as empresas poderem usar aquele fundo empresarial de investimento que ajuda a custear os projetos de entretenimento digital. E um desses tipos de entretenimento são os próprios games. E dentre essas regrinhas que foi colocada, uma delas é que os jogos precisam ter inclusividade para poder estarem, né, dentro desse fundo empresarial. Só que o que acontece? Algumas dessas empresas que trabalham, né, com essa questão de inclusividade, que fazem consultoria, se aproveitam dessa cláusula para fazer ativismo barato dentro dos games. Quer seja de uma forma discreta, quer seja de uma forma, às vezes, até bem direta. E uma das empresas que ganhou destaque fazendo isso tem o nome de Sweet Baby Inc., que já é muito conhecida aí no meio gamer. A gente viu polêmicas em relação a essa empresa, onde os próprios usuários se revoltaram, né? Criaram, inclusive, até uma página da Steam, se eu não me engano, se é de curadoria, ou enfim, um usuário lá ficou muito famoso, que chamava Cabrutos, começou a dedurar todos os jogos em que empresas como a Sweet Baby Inc. estavam trabalhando. E isso é para deixar o público ciente, ó, você vai comprar? Então já saiba, já fica com o pé atrás, porque de repente pode ser que os caras exagerem um pouco aqui. E outras pessoas já são um pouco mais radicais. Olha, tem o nome desses caras, eu não vou comprar. Bom, independente de qual dessas pessoas você seja, o que gerou esse ódio contra a Sweet Baby Inc. é o fato de terem vazado, né, uma conferência que essa empresa tinha feito em 2019, onde a sua fundadora disse com todas as palavras que caso as empresas não atendessem a demanda deles, ou seja, os padrões deles de inclusividade, era para aterrorizar o setor de marketing, para fazer o que eles queriam. If you're a creative working in AAA, which I did for many, many years, put this stuff up to your higher-ups, and if they don't see the value in what you're asking for when you ask for consultants, when you ask for research, go have a coffee with your marketing team and just terrify them
with the possibility of what's going to happen if they don't give you what you want. Esse negócio de inclusividade começou a ficar muito distorcido, mais ou menos aí já a partir de 2019 em diante, onde muitas pessoas se esqueceram que inclusividade de verdade não é você ficar mudando história, não é você ficar mudando personagem, não é você ficar fazendo alterações esdrúxulas que não tem verossimilhança alguma com a obra original. E o propósito verdadeiro da inclusividade foi perdido com o passar desse tempo. Por exemplo, galera, quando a gente fala em inclusividade, o que você pensa? Geralmente grupos marginalizados. Caras, tem grupo mais marginalizado do que deficientes físicos, por exemplo? Quantos jogos nesses anos, né, não saíram focando a diversidade aí que eles falam em porcarias como pronome neutro, ao invés, né, de acessibilidade para deficientes físicos? Por que essa diversidade, essa inclusividade é tão focada em grupos que muitas vezes se envolvem com pautas de ativismo? Não dizendo que sejam todos eles, claro que não. Mas, infelizmente, essa é o que poderia ser, talvez, uma minoria que, infelizmente, é muito barulhenta. E esses caras começaram a se infiltrar nas empresas de uma maneira em que a coisa ficou totalmente escrachada. E eles já não estavam mais tendo medo nenhum de fazer o que eles estavam fazendo, porque as próprias empresas estavam dando apoio para certas atitudes que a gente viu por aí. Por exemplo, no caso da Microsoft, que eu falei para vocês que eu vou elogiar a Microsoft hoje porque ela fez uma coisa que pode ser o primeiro passo, né, para a indústria começar a se livrar desse câncer, foi um caso que aconteceu no estúdio dela chamado Compulsion Games. Recentemente, galera, a gente viu, né, no caso da Compulsion Games, que naquele estúdio vai ter um jogo, né, que vai ser lançado agora que se chama South of Midnight. E o conceito que esse game tinha antes de acontecer essa reformulação lá dentro era razoavelmente diferente. Por exemplo, a personagem não é como essa que a gente tá vendo agora. E não porque tem problema o personagem ser branco ou negro. O problema é você querer mexer no projeto que já foi concebido, mas aí, no último momento, decidiram alterar a etnia do personagem. Tem problema isso? Não. Mas fica uma coisa bastante descarada com base no que já estava acontecendo dentro do estúdio. Então preste atenção pra você entender. O problema não é o personagem ser branco ou ser negro. O problema é o propósito com o qual isso é feito. Dentro do estúdio da Compulsion Games, demitiram ali uma porrada de gente pra colocar pessoas que seriam, né, representantes dessas empresas, representantes desses departamentos aí de inclusão. Inclusive, se eu não me engano, a própria gerente de comunidade da Compulsion Games naquela época fez posts nas redes sociais falando mal dos gamers, tendo comentários ali aparentemente preconceituosos ou meio incisivos entre pessoas brancas e pessoas asiáticas e várias outras coisas que a gente viu acontecendo, né? Segundo os relatos ali, demitiram pessoas de dentro da Compulsion Games que trabalhavam ali pra colocar no lugar justamente esses caras que são ativistas. Então, mano, como é que você coloca uma pessoa dessas pra atuar nesses cargos? Esse é o grande problema que tava acontecendo na indústria. Os caras estavam começando a tirar gente que realmente é competente, gente que de fato tem relevância, tem expertise pra trabalhar nesses cargos, pra colocar pessoas que muitas vezes não tem 1/10 do talento que essas outras pessoas têm. E bom, seguindo a linha de tempo, há algum tempo atrás a Microsoft também havia se envolvido em uma outra polêmica, quando foi vazado, né, uma informação de dentro da empresa que era uma instrução, né, dos níveis mais de cima, de que os personagens nos jogos, mais especificamente falando as personagens femininas, não deveriam ter proporções exageradas, ou também conhecido como fora do padrão. Só que aí a Microsoft abriu a maior brecha do mundo pra galera cair matando em cima dela, porque a instrução era você não ter personagens com proporções exageradas. Entretanto, as franquias da Microsoft trabalham justamente com a desproporção de personagens. Nunca vi um único personagem gordão no Gears of War. Todos os caras ali têm quase 2 metros de altura, todo mundo é extremamente bombado, tudo ali. Isso aí por acaso representa a maioria dos homens? Obviamente que não. Aliás, recentemente a Microsoft apresentou o trailer do novo Gears of War, que é o Gears E-Day. E, caras, tá muito nítido ali no trailer. O Marcus Phoenix mantém uma proporção ali do caramba, certo? E aquilo ali tá fora da proporção do que é, né, o homem no geral. Então essa foi a brecha que a Microsoft abriu. Por que um lado não pode, mas o outro lado pode? Dava pra pegar muitos, mas muitos casos na indústria em que a gente poderia criticar o exagero na questão de representatividade, que é quando ela substitui a qualidade do jogo pela quantidade, quando a coisa fica um pouco exagerada demais. Pra não dizer que eu só tô criticando a Microsoft aqui, por exemplo, existe um jogo do PlayStation que me incomodou bastante, os caras terem focado tanto, né, nessa pauta e terem cortado o tempo de outras coisas que são mais relevantes. Como, por exemplo, a minha crítica sobre o The Last of Us 2 não é sobre você ter personagens com sexualidades, né, diferentes ou iguais. O problema é o tempo, na minha opinião, que a Naughty Dog gastou com cenas e conteúdos desse tipo, enquanto que com o Joel a gente só pôde ter uma gameplay de o quê? 5 minutos, cara. Eu preferia ter 1 hora menos de conteúdo focado nisso, porque o jogo já tem bastante, né, referências nesse caso, pra ter 1 hora de jogabilidade
exclusividade com o Joe e a Ellie, por exemplo. Que não fosse só flashbacks. Foram 7 anos de espera. E que foi um tempo precioso que, infelizmente, a gente deixou de explorar a relação dos dois num dos tempos mais atuais. Infelizmente, a gente dá adeus pra um personagem tão querido, muito precoce dentro da narrativa do game. Essa é a minha opinião. Mas enfim, né, meus amigos? Chega desse blá blá blá. O que de fato, então, a Microsoft fez que é tão elogiável? O que acontece, basicamente, é que a Microsoft está alegadamente fechando, tá? Uma grande equipe de diversidade, que seria, né, na sigla DEA, de acordo com um e-mail interno enviado pelo líder da equipe a um número significativo de funcionários na semana passada. E no e-mail, basicamente, dizia a galera desse departamento o seguinte, né, que a função deles e a equipe estariam sendo eliminadas devido a mudanças de necessidades de negócios. Agora, galera, prestem atenção numa informação crucial contida nesse e-mail e veja, até mesmo como você, que apoia, né, esse tipo de conteúdo mais de lacrador e não de inclusividade, vai se surpreender com o que está sendo dito aqui. Se liga só. Extraoficialmente, na minha opinião, não especificamente para a Microsoft, mas o plano de política conservadora, né, projeto de 2025, se aproxima e o verdadeiro trabalho de mudança de sistemas associado aos programas de inclusão em todos os lugares não é mais crítico para os negócios ou inteligente como era em 2020. Portanto, o prazo de validade estratégica e proposital de 3 a 5 anos dos compromissos de inclusão de muitas empresas após o assassinato de George Floyd está sendo reavaliado. E, do jeito que vejo, o momento foi impecável para que as empresas em todos os lugares pudessem reavaliar o caminho a seguir caso seus contratos federais nos Estados Unidos estivessem em risco se o trabalho continuasse. Isso aqui tem a ver justamente com uma das críticas mais contundentes que eu sempre fiz a essas empresas para vocês. Vocês lembram do caso do Spider-Man 2, que foi criticado ali em alguns pontos, certo? A respeito de um certo exagero em questão de inclusividade, ou seja, o importante é estar lá e não o como está? Pois é, na mesma época surgiu uma polêmica onde a versão do Oriente Médio desse mesmo jogo do Spider 2 não tinha absolutamente nada dessas pautas inclusivas. Eu tô falando sério. Por exemplo, bandeiras LGBT do jogo foram retiradas, aquela missão do cara da faculdade, né, querendo fazer ali um negócio pro namorado, também foi retirado, ou seja, tudo que tinha a ver com isso daí foi retirado na versão do game do Oriente Médio. E aí eu falo pra vocês, galera, você acha que uma empresa que realmente tá preocupada com inclusividade ia dobrar os joelhos pra fazer esse tipo de coisa, de excluir os negócios que julgam ser tão importantes assim? Ah, mas Lorde, é o Oriente Médio, né, os caras não tiveram escolha. Meu amigo, lógico que tem escolha. Se você realmente apoia a causa, se você realmente abraça, você vai se dobrar pra quem diz que não quer aquilo ali de jeito nenhum? Não, você simplesmente não fecha parceria. Certo? Você simplesmente não investe ali. Por quê? São pessoas que vão contra a sua filosofia. Então, quando você dobra o seu joelho para esse tipo de pessoa, você está dizendo o quê? Bom, nós acreditamos nisso, mas é só para esse público aqui, entendeu? Para vocês a gente faz de outra forma. Então, meus amigos, bem-vindos ao capitalismo. O capitalismo não tem moral, o capitalismo não tem lados, o capitalismo simplesmente é como a água. Ele se adequa ao formato, ao tamanho, qualquer forma que seja necessária para ele preencher aquele espaço e fazer o que com aquilo? Pois é, ou seja, você que é um ativista dessa causa também foi enganado. E a gente vê isso se repetindo justamente nas informações desse e-mail, quando diz claramente que as empresas só começaram a aderir a essas pautas, independente de serem válidas ou só para ativismo barato, desde 2020 ali mais ou menos. Por quê? Porque estava em alta. Galera, o assassinato do George Floyd, né, do policial lá que sentou em cima que ajoelhou em cima do pescoço do cara lá na rua, né, foi uma coisa que teve repercussão mundial, porque abordou o tema do racismo. E realmente, o policial tava errado ali, né? Pô, você não faz isso com uma pessoa. O cara tava ali incapacitado no chão. Será que aquele policial teria feito aquilo se for com um cara que fosse branco, por exemplo? Então o que as empresas viram naquilo ali, meus amigos? Dinheiro, oportunidade de grana. Quando a Sony colocou o Black Lives Matter lá no Spider-Man Miles Morales, por exemplo, você acha que a Sony tava ligando pra causa? Olha, veja, galera, estamos aqui para defender o George Floyd, a maneira brutal com a qual os negros são destratados. O caramba, velho. Aquilo ali era oportunidade de dinheiro. E é exatamente o que tá acontecendo agora. Ah, tá rolando agora uma onda, né, anti-lacração ou anti-representação, que é válida, mas que às vezes exagera também, certo? Então, caras, olha só, o que tá em alta é o que as empresas vão investir. Então vejam, galera, que é sempre uma gangorra. Os caras se aproveitam dessa polarização justamente pra fazer dinheiro em cima da gente. É por isso que eu sempre falo pra vocês, caras, na minha opinião, o que precisa ter? Qual que é a consciência que a galera precisa ter? O equilíbrio. O equilíbrio é a chave de tudo. E eu vou ser sincero, eu acho que antigamente o equilíbrio dentro dos jogos era muito mais natural. Antigamente você tinha personagem negro, você tinha personagens de sexualidades diferenciadas, né, vamos dizer assim, e tava tudo bem, ninguém ligava pra isso. Porque o foco daquele personagem era
acrescentar dentro da história do game de uma maneira em que aquilo ficasse só em segundo plano, e não como se fosse uma melancia que ele pendurava no pescoço e falava, olhem para mim, veja como eu sou diferentão. Vão ter pessoas que também vão argumentar dizendo, mas poxa, Lorde, a Microsoft fechar esse setor, né, de inclusividade também vai afetar pessoas que não tem nada a ver com isso. Afinal de contas, esse tipo de setor não trata só dessas questões, ele também trata da incorporação de pessoas desses grupos marginalizados ao mercado de trabalho, que muitas vezes pode ter preconceito. Então, por exemplo, pessoas com deficiência, pessoas, né, vamos dizer assim, diferentes socialmente do padrão que a gente conhece. E eu falo pra você, cara, realmente isso é uma coisa triste. Só que aí que tá o problema. Hoje em dia, não dá mais pra confiar nesse tipo de departamento, galera. Por culpa dessas pessoas dentro desses departamentos que estavam lá mais pra minar coisa do que ajudar, e infelizmente outros grupos minoritários também são e serão afetados por causa disso. Grupos esses que poderiam ter departamentos sérios, focados realmente na inclusão deles no mercado de trabalho, no respeito, na igualdade, mas que infelizmente é difícil achar pessoas que estejam legitimamente preocupadas com isso, ao invés de tirar uma boquinha fácil dentro das empresas com a tal da consultoria de inclusividade. E pra finalizar o vídeo, galera, eu quero deixar uma coisa muito clara, porque eu sei que nesse momento o que vai acontecer, né? Vai acontecer aquela famosa jogada de batata quente, né? Vai ter gente que vai querer abordar a parte política da coisa, entre, por exemplo, a esquerda e direita, e eu vou falar uma coisa pra vocês, caras, olha, não fiquem rotulando, tá? Esquerda ou direita. Vocês podem ter certeza que ninguém que é sério de ambos os lados apoia esse tipo de coisa. E eu falo isso com propriedade. Eu não tenho lado político nenhum. Mas da mesma forma que a direita, né, é reconhecida majoritariamente por ser contra isso daí, acredite se quiser, o pessoal de esquerda também é. E quando eu falo pessoal de esquerda, é o pessoal de esquerda que, né, como eles se intitulam, os marxistas, né, os de esquerda raiz. Tanto é que se você for lá no site do marxismo.org.br, você vai ver que os caras, né, os próprios caras que são de esquerda são contra também essas pautas lacradoras. Então se você for olhar até pelo espectro político da coisa, cara, ninguém apoia isso. Tá todo mundo já de saco cheio. Então vamos evitar esse negócio nos comentários, de direitista, esquerdista. Não, esquece política, vamos focar aqui na questão games, tá? Eu quero ver qual é a opinião de vocês. Então eu vou ficando por aqui, meus amigos. Um grande abraço pra todo mundo. Se você gostou, deixa o like no vídeo e também comente aí, deixa a sua crítica em relação à minha opinião. Quero saber o que você acha que eu errei, como que eu poderia melhorar aí o meu entendimento na questão, se você acha que eu tô precisando aí arrumar alguma coisa. Então, um grande abraço pra todos vocês e até o próximo vídeo. E tchau, tchau. Bem-vindos ao PlayStation 1000 Grau. Oi, tudo bem? Eu tô aqui pra falar pra vocês sobre Trio.tech.br, o meu projeto, que é os fundamentos da engenharia de software pra galera que quer elevar o nível em relação a conhecimento de desenvolvimento de software e até mesmo a galera que é estudante, que tá na área. São mais de 30 horas de aulas ao vivo, 20 horas gravada e mentoria, exercícios e 24 projetos, incluindo o AIDA Pocket, contador de FPS, que você pode baixar de graça agora em aida.e.br. Muito obrigado aí pela galera do PlayStation 1000 Grau. Quem tiver interesse em conhecer um pouco mais sobre conhecimento do desenvolvimento de software, bora lá, as vagas estão abertas e você tem um desconto especial nesse canal. Tchau, Lorde. Te amo.